Olá pessoal, meu nome é Antônio Canelas, sou perito criminal federal, analista de mancha de sangue. Esse aqui é o canal Blood Training, que visa disseminar a análise de perfis de mancha de sangue de maneira mais científica. Eu demorei um pouco para fazer esse bloco, porque eu estava com outras tarefas, mas este é o último bloco, é o bloco 4 do nosso episódio 1 a respeito das habilidades do analista de mancha de sangue. E hoje eu vou falar sobre vieses cognitivos, porque o analista de mancha de sangue, embora não seja um expert em neurociência e psicologia, ele tem que entender os vieses cognitivos de modo até mitigá-los. Mas o que é o viés cognitivo? O viés cognitivo, essencialmente, são formas que o nosso inconsciente encontra de nos desvirtuar da realidade. Ou seja, de desvirtuar a nossa percepção. E por percepção, entenda-se o nosso entendimento da realidade. E por que ele faz isso? Essencialmente para economizar energia. Ou seja, ele tenta que você não gaste, não tenha muito esforço mental. Então, ele sempre vai tentar te direcionar para o caminho que você vai ter menos esforço mental, vai economizar mais energia. Querem um exemplo? Se eu pedir para vocês somarem 2 mais 2, vocês vão fazer de imediato. Mas se eu pedir para vocês tirarem a raiz de 3, dividir pela raiz de 5 e multiplicar por 52, vocês não vão fazer, não vão nem pensar em fazer essa conta. Porque aí começa a dar trabalho, né? Agora, 2 mais 2, vocês já estão habituados, né? Já tem a disponibilidade dessa conta, vocês vão fazer imediatamente. Isso é um pequeno exemplo, bem bobinho, mas tem coisas muito mais sérias a esse respeito. Bom, como que o nosso inconsciente faz isso? É através do que a gente chama de heurísticas. Heurísticas são formas que o nosso consciente encontra de pegar pedaços de uma história, de um quebra-cabeça e tornar ele factível para você, tornar ele lógico para você. Muitas das vezes, isso é importante para nós, porque às vezes nós temos que ter uma decisão rápida, nós temos que pensar rápido. Mas outras vezes, como acontece na maioria na perícia criminal, isto é ruim, porque ele, ao fazer isto, ele comete falhas, faz você desvirtuar da realidade. Ou seja, você tem ali, por exemplo, um sistema multi-hipóteses, ou seja, você tem várias hipóteses para uma situação criminosa. O teu inconsciente, no entanto, ele vai estar trabalhando para te dar a hipótese que ele entende que você vai ter menos esforço mental. E para isso, ele cria algumas armadilhas, né, que são os vieses cognitivos, ou seja, através das heurísticas, que tem algumas regras, como disponibilidade, representatividade, enfim, vocês podem ler sobre isso depois, ele vai criar alguns vieses, algumas distorções da realidade para você. E você não tem ciência disso. Isso aí é uma forma involuntária de você, vamos supor assim, errar a hipótese, e isso pode levar a você ao entendimento errado, por exemplo, de uma dinâmica criminosa. Bom, e por que ele faz isso? A questão é que, gente, desde os nossos passados mais remotos, nós trazemos muitas doutrinas arraigadas em nós. Por exemplo, vocês já pararam para pensar por que vocês têm medo do escuro? Né? Vocês já pararam para pensar por que quando você está almoçando, mesmo que seja algum conhecido, vai e mete o garfo na sua comida, aquilo te dá uma raiva instantaneamente, né? Vocês já pararam para pensar, por exemplo, por que vocês se sentem confortáveis na frente de uma lareira, numa cabana onde está muito frio? Quer dizer, se eu botasse no lugar da lareira, daquele fogo, um aquecedor elétrico, não ia ter a mesma graça, né? Mas parece que o fogo, dessa forma, crepitando, aquele barulho, parece que traz um conforto, um relaxamento pra gente. Essas são sensações cognitivas, gente, que a gente traz de séculos, de milhares de anos. São sensações relacionadas à nossa sobrevivência, à nossa espécie e perpetuação dela. Lembrem que nós sempre estamos, na verdade, doutrinados a sobreviver e, ao mesmo tempo, proteger nossa prole e perpetuá-la. Então, essas regras do nosso inconsciente, elas também atuam em outras situações que não necessariamente é a nossa sobrevivência, porque ele está doutrinado para isso. Então, por exemplo, vamos botar aqui uma situação mais real para nós. Imagine que você está ali fazendo o seu laudo, você fez um local de crime bastante complicado, bastante crítico, né? De homicídio, por exemplo, existe um suspeito.
e você lá pegou vários vestígios e está analisando aí as conexões, né, os parâmetros da dinâmica criminosa, já fez a sua análise de perfis de manchas de sangue, e só que todo aquele material que você está analisando, ele não está levando a nada, ele não está lhe dizendo, não está dando nenhuma informação importante que você possa colocar no laudo. E isso começa a dar uma angústia em você, porque você perdeu muito tempo, você se esforçou bastante para isso. E aí você começa a querer achar ali uma conclusão ou outra, ou forçar a barra, né? Mas você vê, poxa, não dá. E você sabe que todas as pessoas que estão ao teu redor, teus amigos peritos, tua instituição, a imprensa, enfim, tá todo mundo ali já inferindo culpa no suspeito, né? O Zé das Couves, vamos botar assim, porque ele tem um passado ruim e etc. Mas o teu laudo, infelizmente, não vai dizer nada. Aí chega um colega teu, ou chega o teu chefe e falou, ô fulano, você ainda não acabou esse laudo? Olha, o rapaz já confessou lá, o Zé das Couves acabou de confessar pro delegado. Aí tu, pô, foi mesmo, tal, e você vai lá, realmente, o Zé das Couves confessou, você olha o depoimento dele, coisa e tal. Bom, aí você retorna pro seu laudo e você começa a reavaliar tudinho, agora de base de algumas informações. E você tem aquele pulo do gato, caramba, putz, como é que eu não vi antes isso aqui, olha aqui. Claro, pô, aí tem indicativos que é uma pessoa assim, assado, tinha digital lá do Zé das Couves no local, inclusive, embora ele seja um frequentador assíduo daquela residência e coisa e tal. Aí você faz o seu laudo, todo mundo fica feliz e caramba, todo mundo vai lá e realmente o laudo pericial aqui bateu aí, realmente é o Zé das Couves e coisa e tal. Gente, nesse pequeno exemplo, bobinho até, mas que é muito dentro da nossa realidade do dia a dia, existem mais de 5 ou 6 vieses. Você tem primeiro o viés do esforço desprendido. O teu subconsciente, ele quer te achar uma solução, ele não quer que você fique caraminholando, porque isto gasta energia. Você tem o viés da informação prévia, você recebeu uma informação, você tem ali uma disponibilidade de uma informação, uma coisa fresca que o acusado, o suspeito, melhor dizendo, confessou. E aí você tem a tendência a confirmar esta informação, que aí é o viés da confirmação, né? E você também tem o viés da conformidade, porque você quer concordar com o seu grupo. Tudo isso o nosso inconsciente faz em você, ele cria essas heurísticas no teu resultado ali. Não foi você que encontrou essas conexões, foi ele que montou isso para você. E isto pode estar totalmente fora da realidade. Porque o Zé das Couves pode ter confessado para proteger alguém, ou pode ter confessado porque ele fez um acordo, vamos supor assim, com um crime organizado e ele está assumindo a culpa de outra pessoa, por exemplo. E outra, isto quando você começa a pegar informações contextuais ou informações relacionadas às tuas representatividades, que são os nossos estereótipos, as nossas afetividades, ou coisas relacionadas à ancoragem, quando você, por exemplo, não tem um dado e se ancora no primeiro dado que você vê à sua frente, ou da primeira informação, como foi a informação prévia que eu falei para vocês. Então, o inconsciente, o que ele está fazendo? Ele está montando uma história, não visando te enganar, ele está tentando fazer você economizar energia. Só que com isso, ele te engana. E isso, gente, é muito sério. Na literatura, eu não sou um especialista em neurologia, nem em psicologia, já espero ter deixado isso claro, porque eu sou um analista de mancha de sangue, e nós analistas, assim como todos os especialistas nas áreas de ciências forenses, deveriam ter um conhecimento maior dos viés cognitivos. O que o viés cognitivo faz, na verdade, gente, é isso, é te indicar caminhos que tenha menos esforço mental para você. Só que ao fazer isto, ele pode te distorcer da realidade. Ele pode te levar a uma informação
ou a uma conclusão, um processo decisório, melhor dizendo, equivocado. E você pode errar. Querem um outro exemplo? Por exemplo, olha só como é interessante. Se vocês analisarem sobre a nossa perspectiva enquanto peritos criminais. Imagine que você está no seu sobreaviso e você é acionado pelo plantão para fazer um exame de local com suspeita de suicídio. Aí você se dirige, pega a tua equipe, vai lá no carro, leva lá a tua equipe todinha, e no caminho você já vai pensando ou buscando informações. Onde que é, quem era a pessoa, o que diziam e coisa e tal. Nesse processo, vocês podem não estar percebendo, mas o inconsciente de vocês ele já está pegando algumas informações e deixando guardadinha lá. Quando você chega no local, você faz aquelas entrevistas, que o perito de local, ele geralmente está mais, digamos assim, ele está mais fragilizado em termos de vieses contextuais, porque ele tem que fazer uma entrevista, porque às vezes ele tem que se direcionar, ele tem que ter uma ideia. Só que ele tem que fazer isso pensando sempre se os vestígios vão dizer ou não isso. É um filtro muito grande que ele tem que ter, é uma linha muito tênue, porque o teu inconsciente ele está trabalhando para te influenciar. E você não sabe disso, não pense que você é super-herói, você não é. O inconsciente está tentando te influenciar, porque ele já tem uma informação prévia que o plantão te sugeriu com suspeita de suicídio. Então aquilo ali já está guardadinho, ele vai usar esse link uma hora ou outra para você. E aí você entra no local. Uma coisa, gente, que é muito importante para quem não é da perícia criminal e está assistindo a gente, é o seguinte: o perito, ele não pode fazer conclusões baseadas em histórias, em relatos, em informações. A conclusão do perito criminal, ela tem que ser baseada em provas científicas. Ou seja, ele tem que comprovar determinada situação através de provas, de evidências, né, que tem ali uma credibilidade científica. Então, não é porque no primeiro caso alguém confessou, isso não interessa para o perito. Ele tem que corroborar isto com prova científica. Acontece que o nosso inconsciente, ele sabendo disso, ele pega algumas informações e tenta misturar as coisas em você. Então, nesse caso do suicídio, imagine que você chega lá, puta, você tá com pressa, já tem, olha lá aquele corpo semi-suspenso, enforcamento, vamos supor assim, e por bate o olho, aí você já traz, por exemplo, de experiências do mesmo caso que você já fez antes, né? Você começa a se ancorar na informação que você recebeu, e olha só o que acontece ali. Ali do lado da vítima tem uma carta de alívio, né? Ou como vocês queiram denominar, né, que a vítima lá, que carta de alívio geralmente, para quem não é da área, é alguma mensagem deixada pela vítima, tá? Antes de suicidar. Olha, Deus, muito cruel, né? Ou, poxa, alguma coisa religiosa, qualquer coisa. Mas a vítima deixou dando indicativos que ela ia se suicidar. E aí você olha, putz, matou, porque aí o teu inconsciente vai trabalhar. Ele vai pegar aquela informação prévia, vai pegar esta carta de alívio e vai juntar os dois e vai mostrar para você ali que não tem mais nada. Porque aí o que acontece às vezes? O teu inconsciente, como ele quer que você economize energia, ele vai começar a te bloquear para outras evidências. Então vamos supor que de repente você vê arranhões da vítima, né? Ou você vê sinais de desarrumo no local, que podem ter indicado, por exemplo, uma briga, tá? Ou até um arrombamento na casa, vamos supor, tá? Mas, assim, é claro que esse exemplo que eu tô dando, gente, ele é simplesão, tá? Mas, assim, na vida real, as coisas são muito sutis. Então, o teu inconsciente pode começar a te blindar para outras hipóteses dos teus colegas, ou então para outras hipóteses tuas até. Você, puxa, será que isso aqui não foi um suicídio simulado? Será que não forçaram a vítima a escrever essa carta com uma arma na cabeça e depois seguraram ela e penduraram? Vamos supor que um colega teu faria isso pra ti. E aí tu vai ter aquela
Pô, tu tá vendo muito filme, rapaz. Ô, Zerinho, pô, não, tá aqui, tá na cara, pô, olha aqui e tal. Ah, mas esses sinais de desarrumo, não, é ele mesmo, já tá transtornado, vamos olhar aqui. Aí você vai ver remédio controlado lá na caixa do banheiro, pronto, aí outro viés, né? Aí o teu inconsciente, ó, tá vendo? O teu inconsciente tá falando assim pra ti, tá vendo, tá vendo? E aí você descarta outras hipóteses. Mas pode ser que o que tenha acontecido tenha sido um suicídio simulado. Ah, isso é não factível. Isso não é... O que é a palavra não factível? O que é isso? Porque eu já ouvi isso muitas vezes no meu trabalho. Pessoas que não queriam aceitar uma outra versão da história, que embora um pouco mais tortuosa, encaixava perfeitamente com os vestígios, até mais com o que é a versão que ele estava propondo. Uma vez eu tenho um instrutor, tive instrutor, né, mancha de sangue, que a gente, quando faz alguns treinamentos lá fora, em análise de perfil de mancha de sangue, a gente é muito treinado com isso. E o Mark Halos costumava dizer pra gente, que ele é australiano, né, olha, na análise de perfil de mancha de sangue, a hipótese menos provável foi exatamente aquela que aconteceu. É claro que ele estava brincando quando ele falava isso, mas a ideia que ele queria deixar da nossa mente era: nunca despreze a hipótese menos provável. Quem vai tentar fazer isto é o teu inconsciente. Ela vai achar essa hipótese ridícula, ela vai achar essa hipótese pouco provável, ela vai achar essa hipótese mirabolante, porque é ele que está trabalhando contigo. Se vocês pararem para perceber também, gente, se vocês pegarem reproduções simuladas, por exemplo, elas usualmente confirmam uma hipótese que já estava posta pela investigação. Usualmente, pelo menos quase todas que eu já vi fazem isso. Tem que ver nessas situações se isto não é um viés da confirmação, tá? Porque assim, a reprodução simulada, ela tem muito risco, sob o meu ponto de vista, de ter vieses na pessoa que está fazendo a análise. Porque se vocês pararem para pensar, cada ser humano ele tem as suas heurísticas, ele tem os seus vieses, né? E nós temos mais de 150 vieses catalogados, gente. Pelo menos nos últimos artigos que eu li, tinha ali mais de 150 vieses. Temos o viés de estereótipo, viés de efeito âncora, temos o viés da confirmação, temos o viés da motivação, temos o viés da memória, da falsa memória, olha, reprodução simulada, da falsa memória. Muita gente acha que viu alguma coisa que não viu, que não aconteceu. E isto é uma forma do inconsciente encaixar as coisas para você ter ali o viés do que a gente chama da conformidade, concordar com as pessoas. Então, até a forma de perguntar, por exemplo, pode ser uma influência cognitiva para aquela testemunha ou para aquela pessoa que fez parte ali daquele fato, vamos supor assim. Então, a reprodução simulada, ela tem muita tendência, gente, a ter vieses cognitivos e ter desvios de percepção da realidade. Bom, por que tudo isso? Por causa do que eu estou falando. Você tem as testemunhas, porque tem reprodução simulada que fica fazendo entrevistas. Estas pessoas que estão fazendo entrevistas são treinadas para isso? Será que elas não estão induzindo, sem querer, as pessoas que estão ouvindo elas? Estas pessoas que estão fazendo a reprodução simulada, elas já não receberam várias informações da investigação? Estas pessoas que estão fazendo a reprodução simulada, elas já não estão ali se baseando num trabalho de uma outra equipe de local? Porque tem locais que a equipe de reprodução simulada é diferente da equipe que fez o local de crime. Então você está pegando vieses de outras pessoas e também criando os seus vieses. E aí entra o que a gente chama de snowball bias effect. Ou seja, um efeito de bola de neve cognitiva. Tá? Então, isto pode induzir você ao erro, à ausência de percepção do que realmente aconteceu. Ou então, forçar a barra. Tá? E vários outros exames também, tá, gente? Vejam que o viés cognitivo, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser neutro. Você pode ter um viés, por exemplo, que ele não vai te induzir a nada. Você pode ter um viés negativo, que a gente chama. Ele vai te induzir ao erro. Ele vai
através desses vieses que eu contei para vocês aqui rapidamente, ele vai te tirar a percepção da realidade. E existem os vieses positivos. Ele vai fazer você acertar. Mas não porque você analisou as provas científicas. Foi porque você acertou. Porque a situação não era tão crítica, vamos supor assim. Aquilo ali juntou com os vestígios. É aquela história. É que nem suicídio. Foi suicídio ou foi homicídio? Se você chutar, você pode errar ou acertar. Mas você não acerta porque você analisou os vestígios. Se você estiver enviesado, tá, gente? Você pode acertar porque você quis confirmar uma hipótese e realmente, por acaso, aquela era a hipótese. Mas não porque você analisou cientificamente. Deu para entender isso daí? Bom, então, não pensem que vocês estão, digamos assim, blindados disso. Não, não estão. Os vieses estão atacando, as heurísticas estão sobre vocês o tempo todo. Por um motivo muito simples. O teu inconsciente quer economizar energia. Ele não quer que você gaste energia. Ele não quer que você fique pensando em outra hipótese que já é aquela que você já montou bonitinha na tua cabeça. Por isso que tem pessoas que são muito autoconfiantes e não querem ouvir as outras. Porque é isso que o viés gosta. Ele gosta de gente assim, porque tudo que ele apresentar, essas pessoas não vão questionar, né? Então ele blinda. Inclusive tem um viés muito interessante relacionado a isso, que eu acho bem recorrente na área da perícia criminal, é o viés do conhecimento ilusório. Tá? Pessoas com baixa expertise numa área, quando estão num grupo onde eles também têm uma expertise muito baixa, essas pessoas, quando sabem um pouquinho, elas têm a tendência que elas se acham muito especialistas. E aí os vieses atuam nela, que é uma maravilha, porque se ela se acha muito superior aos outros, ela não vai ouvir a hipótese dos outros e ela vai acreditar que ela está certa. E aí ele monta a historinha que ele quer para você não gastar energia, tá? Por que é mais difícil você ter tantos especialistas? Porque o viés do conhecimento ilusório, ele tem algumas fases, né? Se você começa a estudar e realmente se tornar um especialista, você começa a perceber que aquilo é muito mais difícil do que você imaginava quando você tinha lido só aquele capítulo do livro de outro autor, né? E você começa a ver, putz, aqui o buraco é mais embaixo, não é tão simples assim. E aí você começa, putz, a te cansar. Ah, caramba, poxa, ainda tem esse detalhe aqui, ainda tem tudo isso, ainda tem não sei o quê. Aí você geralmente desiste. Porque, isso aqui eu não gosto tanto disso daqui, tá. Lembre do seu inconsciente, ele faz isso com você. Se você for resiliente, porque você gosta daquilo, você vai aguentar essa fase. E aí a tua curva de confiança decresce, porque você começa a ver a realidade, e ela começa a subir de novo, porque aí sim você está se tornando um especialista, né? E o especialista nunca volta com a mesma confiança daquele que estava sob o viés do conhecimento ilusório, porque o especialista sabe tudo que pode acontecer, ele é mais cuidadoso, ele mesmo começa a se criticar, e o esforço mental dele é muito maior, tá? Mas é por isso que ele é especialista. Tá, gente? Então isso aí não é eu que tô falando, tá, gente? São estudos já comprovados da psicologia, da neurociência, enfim, tá? Então é só vocês procurarem vieses cognitivos. Esse aí que eu falei do conhecimento ilusório é conhecido também como efeito Dunning-Kruger, tá? Por causa dos psicólogos que fizeram os testes com isso. Existem outros aí do efeito âncora, que é bem interessante, que tem testes que fizeram também com números, e é uma técnica muito usada em vendas. Bom, então assim, a pergunta que pode ficar é, tá bom, beleza, Canelas, mas e aí? A gente vai ficar submisso a isso? E tem que ter sorte, tem que ter o viés positivo? Não. Uma das melhores formas de você combater esses desvios da sua percepção da realidade é conhecendo os vieses. Porque você, ao conhecer e estudar os vieses, você começa a fazer, pelo menos foi a minha experiência, fazer uma autoanálise.
Você começa, por exemplo, quando, essa hipótese aqui, aí tu pensa assim, putz, meu inconsciente está querendo me enganar. Aí você, não, vou me esforçar mais para ver essa hipótese. Então você começa a fazer um autocontrole, você começa a se conhecer, você começa a conhecer os teus rótulos, os teus estereótipos, como você é, como você age. Você começa a se controlar com relação a isso. Você começa a identificar que quando você recebe uma informação, você tem que deixar ela meio um baita filtro. E quando você olhar um vestígio que não corrobora a tua hipótese, tu não pode desprezar ele, tu tem que analisar ele e ter a humildade de saber que a tua hipótese pode estar errada. Mas isto daí você vai conquistando, gente, isso é um processo. Quando você vai entendendo os vieses cognitivos, porque ao fazer isso, gente, é bem legal, você começa a se conhecer cada vez mais. E isto é um exercício que não vai acabar nunca, você vai estar sempre se conhecendo cada vez mais. Mas quando a gente não lê sobre isso, eu falo isso por experiência própria, a gente acha que isso nem existe, mas sim, existe. Leiam que vocês vão ver que tudo que eu estou falando acontece no seu dia a dia. Tá bom? Outras formas legais de você também mitigar os vieses cognitivos, além de conhecê-los muito bem, é você, por exemplo, no caso dos peritos, ter uma revisão por pares, por um outro colega que não está envolvido no seu caso, que preferencialmente entenda de vieses, porque ele vai ver as suas heurísticas, vai ver os seus pulos que você deu sem você perceber, porque ele não está enviesado que nem você estava. Né? Existem outras formas de controle por aí, eu nunca vi ainda ela pessoalmente, que no local, na instituição, existe um controlador de informações. Então, tudo que você pede, você tem que justificar um laudo, um exame, e ele vai controlando como você está indo até fazer o seu laudo. Mas isso ainda é muito longe da nossa realidade aqui no Brasil, tá? Mas o que é importante a gente colocar é o seguinte, isto é um problema real, isto já tem aí protocolos internacionais, na Grã-Bretanha, tem aí, salvo engano, os Estados Unidos tem protocolos com relação a vieses cognitivos e vários outros países, tá, gente? A gente, como sempre, está um pouquinho atrasado. Agora que eu estou vendo começar a falar sobre isso nos congressos da vida e, puxa, que legal que estão fazendo isso, né? Nos nossos treinamentos da Blood Training, eu sempre bato nisso com meus alunos, eles sabem disso. Porque esta é mais uma habilidade que o analista de mancha de sangue, não digo nem habilidade, é um conhecimento que ele deve ter, a habilidade, na verdade, de se autoconhecer e saber tudo isso, saber como ele é como pessoa, né? Quais são as coisas que, alguns processos do crescimento dele, né? Não somente ali, digamos assim, da maturidade, mas também da forma de pensar, entender esses processos, porque com certeza os vieses vão estar atuando nele e vão estar atuando em qualquer outro profissional. Isto é uma situação inerente ao ser humano, não é porque é perito, não é porque é isso, não é porque é aquilo. Todos os profissionais estão, digamos assim, sendo atacados, né, entre aspas, pelos vieses cognitivos. Por quê? O nosso inconsciente quer fazer você economizar energia. E isso, ele, se precisar te tirar a percepção do que realmente aconteceu, te jogar uma hipótese que não é a verdadeira, ele vai fazer isso e você vai acreditar que ela é lógica, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa esse vídeo ter ficado um pouquinho longo, porque é um tema que a gente tem que dar mais exemplos, que muita gente acha que isso não existe até, né? Mas eu queria encerrar esse bloco com uma pergunta também que é muito recorrente para mim, que já me perguntaram, Canelas, qual é a área das ciências forenses, qual é, melhor dizendo, qual é a área de formação que é ideal para o cara ser um analista de mancha de sangue, porque eu quero ser um analista de mancha de sangue, eu quero ser um perito e coisas dessa natureza. Gente, tudo depende de cada pessoa. Eu acho que a área ideal para perícia, é claro, é óbvio se pensar, que é a área de exatas naturais, né? São áreas que vão mexer com matemática, com física, com biologia, né, e química. Mas, assim, eu não gosto de dizer a área ideal de formação, porque tudo depende da curva de aprendizado de cada pessoa. Às vezes a pessoa, sei lá, é formada em direito, mas ela não gosta, ela sempre gostou de ciência.
Ela se formou por alguma situação, porque a família era de advogados, vamos supor, mas ela percebeu com o tempo, com a maturidade, que ela não gosta daquilo. E aí ela começa a procurar ali, fazer uma pós em ciências forenses, começa a se inteirar mais, se aprofundar, e de repente ela pode, se a curva de aprendizado for boa, ela pode aí, né, virar um bom analista de mancha de sangue, por exemplo, tá? Mas o mais comum, sem dúvida, é a pessoa que tem o maior background, digamos assim, em física, matemática, química, biologia e etc. Por experiência própria minha, já são mais de 12 anos mexendo com canais de perfis de mancha de sangue, eu entendo que a física como um todo, ela é mais usada pelo analista de mancha de sangue do que outras áreas da ciência, tá? Não é que eu não vá usar as outras áreas, não é que as outras áreas não precisam. Tudo depende da situação. Tem situações que você resolve por causa da biologia, né? Mas usualmente, acho que 80%, na minha experiência, você tem que ter o fenômeno, o feeling físico. Não é que você vai fazer conta na hora lá do local de crime, não. Mas você tem que entender a física. Porque a física está em tudo que nos rodeia. E o sangue é um fluido. E um fluido que interage com o meio, com a gravidade, com o ar, né? E com as superfícies. Então você tem que entender essas coisas, tá? Esses conceitos que usualmente são dados em aulas de física, tá? E, claro, química também, quando você vai mexer ali com busca e revelação de sangue oculto, ou quando você quer entender melhor ali as forças de coesão do sangue, né? Ou a adesividade dele com a superfície, por exemplo, se você quiser dar uma explicação química ou físico-química para isso. Mas, no geral, eu vejo a física com um lado mais forte. Se você tiver esse feeling, e claro, gente, junto com isso a matemática, né? Porque para você entender física, você tem que entender a inter-relação entre variáveis, e aí entra a matemática, tá bom? Esta é a minha opinião, pelo menos. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Até o próximo episódio aí sobre qualquer tema que vocês podem sugerir também, tá? E vamos lá, vamos esperar o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Tchau, tchau.